Só tem um. Começou? Graça e paz, irmãos. Nós esperamos um pouquinho o pessoal aparecer. Aproveitar, irmãos. A princípio, né, eu pensei assim, vamos falar sobre igreja, né? E eu sempre isso no meu coração sempre teve, né, de falar sobre igreja. Nós temos aí grandes dificuldades, né, nesses pontos de vista, porque há divergências, né, em alguns aspectos. E eu procurei então fazer um devocional, né, de eclesiologia, né, mais ser mais popular, assim, mais denso, né? Como é que a igreja é, como é que a igreja ela funciona, né? Nós, como é uma escola dominical, né, nós temos um intuito de ensinar, de ter sermos mais teológicos do que num culto, num sermão propriamente dito, né? É de domínio, acho que da maioria dos irmãos mais conhecedores, né? Como é que a igreja se divide, como é que é a organização da igreja, né? Como é que a igreja na verdade funciona. Para aqueles irmãos mais que não têm tanto conhecimento, fica um pouco complicado, né? De, de, de ter essas explicações. Jane, o pessoal tá chegando, não só tem um. Eu teria que dar o aviso aí para mim quando o pessoal chegar. É, acho- bom, agora acho que o pastor Zé Luiz, né? Então, seria especificações assim mais técnicas, né? Então, vão as explicações básicas de como que a igreja ela funciona, como é que a igreja teologicamente ela como é proposta na teologia, né? As divergências que existem em torno do governo de igreja, né? Que existe e também em alguns aspectos de algumas heresias que elas têm na igreja, né? A igreja ela tem a função profética no mundo, né? Sua missiologia de pregar o evangelho a toda criatura. Essa é, a, é o dever da igreja, né? Nós como igreja do Senhor temos que sermos assim, temos que exercer essa função, uma função profética no mundo, né? Nós somos sal da terra, nós exercemos influência no mundo. A igreja, ela sempre é interessante que ela sempre tem dois lados, né? Ela é visível e invisível, né? É uma compreensão que ela é importante o crente entender. Ela é invisível no sentido de que todos os salvos, eles estão, nós não sabemos aonde essas pessoas estão, como que essas pessoas são, mas elas estão no corpo de Cristo. O corpo de Cristo, elas estão nessa igreja invisível. Ela é também visível, você pode observar ela. São pessoas que frequentam a igreja. O termo eclésia também, né, que é tirados para fora, também tem um significado muito interessante para isso, que é assembleia e congregar. Também aplica o termo grego. Então, a igreja tem essa função também de congregar as pessoas. Essa está na igreja visível. A igreja visível é a que vai morar com o Senhor. Por isso que nós temos na teologia, a gente brinca, né, que a igreja invisível está na visível, mas a visível muitas das vezes não está na invisível, ou seja, aqueles que vão morar na eternidade com Cristo. A igreja tem outra função também, é uma função muito interessante, né, que ela é também militante e triunfante, né?
ela é, ela exerce duas funções também. Ela milita, né, no sentido de que ela vai para o, é uma ideia militar, né? Aquela ideia de que ela vai evangelho, os missionários, né, que estão no campo da frente, né, vamos dizer assim, na linha de frente, né, da igreja, os pastores, então, os membros evangelizando, essa igreja ela é militante, ela é triunfante como sendo salva, né, ela é salva, e está garantida a salvação em Cristo. É, isso a gente tem que ter em vista, tendo em vista de que a igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma igreja triunfante, ela triunfará até o final. Outras compreensões também a gente tem que ter da igreja, que é o fundamento. E aí a gente tem um aspecto interessante da igreja, que o fundamento é Cristo, né? E a igreja, ela vai ter agora vai trazer um grande vamos dizer assim, grande debate entre nós, porque ela é um organismo e uma organização, né? Então, e aí entra um aspecto muito complicado de igreja. Por quê? Porque, pensando, né? A igreja, antes de Constantino, ela vivia das casas, ela não tinha templo, ela não tinha nada. Quando a igreja ela se torna, ascende socialmente, vamos dizer assim, torna-se até na esfera pública, está no reino, né? Então a igreja toma um outro laço. E aí que começa, as questões começam a ficar complicado dentro da igreja. Quando Constantino se converte, então a igreja muda. A igreja, aquela igreja que era perseguida, agora ela persegue, né? É uma mudança e tanto, né? A gente vai ter. Essa igreja, ela vai ter que ter consenso. Por quê? Um princípio básico da igreja é que a igreja é una. A igreja não pode dividir, que é o outro aspecto da teologia. A igreja ela não pode ser dividida. A igreja não se divide. Mas como? Então Constantino ele vai ter um problema, ele vai ter que organizar essa igreja, porque ele falou assim, não é possível, no primeiro século, né, você nos primeiros séculos, você vai ter a discussão sobre Jesus. Então vai ter divisões dentro no seio da igreja. Um é Ário e outros homens que vão se levantar até o quarto século da pessoa de Cristo. Cada um vai pensar de uma forma, cada um vai ter uma visão, né? E já pensou? Numa discussão. Essa igreja, ela vai também enfrentar outros problemas como dissidências. Então, Constantino, ele já, de certa forma, ele já tenta resolver aí alguns problemas da pessoa de Cristo, né? E até a Trindade, que vai ser mais à frente constituído aí, que vai ter os debates entre a igreja para a igreja se tornar una. Na Reforma Protestante, que quando essa igreja se desvia, né, há uma reforma protestante. A reforma protestante ela tenta voltar aos seus valores. E aí traz uma visão muito interessante de unidade. Nós protestantes, por exemplo, somos de diversas linhas denominacionais, de diversos pontos de vista teológicos, mas nós somos nós somos de Cristo. Nós entendemos que há diferença, essas diferenças não fazem com que nós não achamos que outras pessoas não sejam cristãs, né? E isso é importante. E que a unidade está naquilo que a gente chama da unidade básica, em crer que Jesus Cristo é seu Salvador e outras as coisas não são de importância. E isto é importante, né? Isso que torna então a igreja é, define a igreja, a ortodoxia. Então vai ter um grande debate da ortodoxia. Toda igreja que confessa que Jesus Cristo é o Senhor, ou crê no credo. Então, o credo apostólico ele se tornou uma espécie de ortodoxia para nós. Nós protestantes cremos nisso, né? E quando a gente vê lá o credo apostólico, lá, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio que Jesus Cristo é seu Filho único, nosso Senhor, e vai colocando. Aquilo ali é um padrão de ortodoxia.
Todos nós protestantes, então, adotamos isso. E o que que houve? Então houve dificuldade, falou, mas como que vamos padronizar essa doutrina? E construíram-se as confissões de fé, em especial a última confissão de fé, que é a confissão de Westminster, na qual todos os protestantes, né, de diversas denominações concordam com aquilo que a gente chama do corpo central doutrinário. Aquilo ali é o padrão para todos os protestantes, quer de qualquer linha de pensamento, aquela confissão de fé ela se tornou interessante, porque ela criou um padrão de ortodoxia. E quando a gente fala de igreja, né, e hoje, nós temos um problema sério, porque a igreja tem obrigações. Nós somos, como igreja, temos que nos organizar, nós temos que ter um CNPJ, temos que ter um corpo, né, que a lei que nos obriga, né? Tem que ter um corpo para notas, tem uma série de obrigações que a gente tem que ter em relação aos governos. Então, nós nos tornamos. Só que o que aconteceu com a igreja? A igreja começou a se tornar uma grande instituição, né? Aquelas obrigações e acabou se desvirtuando daquilo que Cristo verdadeiramente nos chamou. E isso resultou em grandes crises que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós estamos com uma grande crise evangélica, uma grande crise dentro do seio da igreja, porque as pessoas não sabem mais o que é uma igreja, porque às vezes as instituições acabaram se tornando muito fortes, né? Então a gente vê aí a hierarquia dentro da igreja, né? Você começa lá de auxiliar e vai até o pastor presidente. Você criou várias figuras dentro da igreja e nós perdemos o senso de igreja. Então, para que nós tenhamos assim uma visão correta do que Cristo falou, nada melhor do que a gente entender o que a palavra de Deus revela sobre Cristo, né? Nós evangélicos, né, e de linha protestante, nós discordamos muito das visões que são antagônicas a nós, né, que são os católicos, mas nós exercemos um grande respeito com eles. Não aceitamos a sua linha teológica, mas respeitando, né? Então nós vamos para Mateus 16, na qual tem uma dificuldade, né, de falar que Pedro é o primeiro papa, né? Afirma que nesse texto o Mateus 16, né? Eu vou ler do 13 para tornar o contexto mais abrangente. E aí nós abordaremos como uma igreja triunfante, uma igreja que luta, uma igreja que milita. Nós precisamos tornar essa igreja, ela, o reino de Deus, né, visível aos homens, dando bom testemunho, que é algo que me preocupa muito como evangélico, como membro do corpo de Cristo, porque nós temos um testemunho a zelar. Então, do 16 ao 13, vou tornar aí o texto. Indo Jesus ao lado de Cesareia de Filipos, perguntou aos discípulos: O que diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e outros profetas. Mas vós, eles, que dizes quem eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaste, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Dar-te-ei a chave do reino do céu, que ligares na terra será ligado no céu, e os desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse quem era Cristo. E aqui mora aqui o texto que vai nos dar base do que é a igreja. O fundamento da igreja é Cristo. Mas nós temos aí um debate, né?
São três posições, né? Uma das posições é a posição católica, que diz que Pedro é o fundamento da igreja, e outros vão dizer que o fundamento da igreja é a afirmação de que Pedro está falando. E outros vão dizer que o fundamento é Cristo. Este é predominantemente a maior corrente, que é a corrente protestante, né, que nós defendemos entre nós. Né? É um diálogo e Jesus está fazendo um trocadilho muito interessante. E isso é importante saber, por isso que tem essa conversa. Pedro não é Petra, é Petros, né? Quer dizer pequenas pedras. E ele está se referindo que o fundamento é ele, Cristo. Então é que nós podemos ver em outras passagens, e na própria carta de Pedro, que Jesus é tido como a pedra angular, ou a pedra principal, que a igreja está fundamentado nela. E isso que é a afirmação, e nisso que a igreja reside, de que Cristo é a pedra fundamental. A base religiosa que nós temos, o que baseia a nossa vida espiritual, no que baseia a igreja. A igreja está e tem que estar fundamentada em Cristo Jesus. Cristo é o fundamento da igreja. Nós não podemos colocar outro fundamento. E o que estamos, como igreja, nós temos que pensar nisso, de que Cristo é o importante, de que a igreja é cristocêntrica, que a igreja está em torno de Cristo. E não são os acessórios, não são essas coisas que muitas das vezes estão muito mais atrapalhando o evangelho do que ajudando. Cristo é o fundamental. A igreja de Cristo tem que proclamar Cristo, porque Cristo é a pedra na qual a igreja está fundamentada. Nosso evangelho, ele tem que ser fundamentado em Cristo, porque Cristo é a revelação dele. E por isso que nós temos que lutar por isso. E esta é a mensagem que eu vou deixar hoje, que é uma mensagem devocional da EBD que eu propus no meu coração, de que Cristo tem que ser o fundamental. O apóstolo Paulo ele não quis saber de nada da igreja de Corinto, a não ser Cristo crucificado. E este é o que a igreja tem que caminhar. A igreja tem que caminhar para viver uma vida como Cristo, lutando pelo santo evangelho, fazendo o que é correto, aquilo que Deus prescreveu nos evangelhos. E este é o objetivo da igreja, de glorificá-lo a Ele e também viver para Ele. Eu deixo essa mensagem, uma mensagem devocional, de que Cristo, sim, somente Cristo, Cristo é nosso suficiente. Cristo ele é tão importante no cristianismo que quando nós deixamos Cristo de lado, Cristo, nós podemos ver em Apocalipse que Cristo estava à porta da igreja pedindo para ter comunhão, porque Cristo ficou do lado de fora. Eis que estou à porta e bato. Ele não estava batendo na porta de pessoas que são do mundo, né? Comumente a gente faz essa interpretação errônea. Não, estava falando para uma igreja que deixou Cristo do lado de fora. E este é o meu medo que eu tenho nos últimos dias. Porque de deixarmos Cristo a largo, deixá-lo do lado de fora, as nossas igrejas têm que ter Cristo no nosso meio, tem que ter Cristo como nosso fundamento e Cristo tem que estar dentro da igreja. Veja que o apóstolo Pedro, ele aqui, né, ele vai falar. E outra coisa que ele vai falar sobre algo que é fundamental, que Cristo, que é a verdadeira revelação. Ele falou assim, ó, não foi você que revelou, foi Deus que fez com que essa compreensão de que eu sou o Senhor. A igreja do Senhor precisa ter somente Cristo como seu Senhor. E isso que vem as distorções que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, porque Cristo deixou de ser rei na igreja para botar homens. E aqui está uma das críticas que eu fiz ao texto no início do Papa. O Papa não é o chefe da igreja. O chefe da igreja é Jesus Cristo. E por isso que nós vivemos para ele.
Nós temos que viver para a glória de Cristo, porque Cristo é o fundamento, é a pedra angular da igreja. Como está registrado em outros textos, de que Cristo é a pedra angular. Eu tenho muito medo de que quando a igreja ela deixa Cristo e começa a pegar outros valores. E isso que me preocupa e nos últimos tempos tem me preocupado, porque essa pandemia uma hora vai acabar. Não vai ser possível vivermos e quando voltarmos, que igreja nós teremos? Terá uma igreja que terá Jesus Cristo como seu rei, ou teremos uma nova igreja distorcida? O meu medo é de que essa pandemia afaste muitos de Cristo, que se acomodem. Essa forma de comunicação é muito importante para nós levarmos o Evangelho, mas nós somos igreja, nós temos que nos reunirmos e estarmos em volta, porque Cristo nos constituiu dessa forma. Igreja é isso. Eu quero deixar essa mensagem, uma mensagem é, clara de que Cristo é o nosso fundamento, de que Cristo e que nós como igreja nós temos que estar como nossos irmãos em torno de Cristo, nos reunindo em torno de Cristo, fazendo aquilo que Cristo nos mandou. Assim eu desejo um bom domingo a todos e que a paz de Deus esteja com todos. Amém.